Então vamos falar de Marco Polo. Apesar de não ser uma das séries de maior hype na história das séries mundiais, eu queria fazer um review aqui rápido, um pouquinho, sobre uma série que entrou na minha vida do nada, para conhecer um serviço e acabou me conquistando e me trazendo para esse incrível mundo do streaming. Marco Polo é uma série exclusiva da Netflix, como eu já falei pra vocês, enquanto ela existir, estarei fazendo meu jabá gratuitamente. Se quiser me pagar, Netflix, eu fico muito feliz. E tem algumas curiosidades que eu achei interessantíssimas e que são capazes de prender todo mundo aí por uma temporada inteira. São 10 capítulos, aquele estilo Netflix de ser. Preparou 10, joga 10, você vê 10 e espera o resto. Sensacional. Então vamos lá, rapidamente. Na trama, o Marco descobre, através da sua mãe moribunda lá, já tá pra bater as botas, ser enterrada 7 pau debaixo do... Tava morrendo. Que o pai dele ainda tá vivo e é um dos maiores exploradores que existem naquela época, conhecidaço. Ela vai comer capim pela raiz enquanto ele fica sozinho na vida esperando o pai voltar pra se conhecerem e conversarem pela primeira vez. O pai chega, não gosta nada da história, tipo... Caraca, eu tenho filho, Vai conhecer o Marco, eles conversam, o pai dele trata ele da forma mais whatever possível e fala, olha, eu tenho que ir embora, valeu aí, obrigado, não me liga não. Mas o Marco não se conforma com a vida que ele tá vivendo agora e ele quer ir com o pai. Então, a história é essa. Ele acaba indo com o pai mesmo contra a vontade do pai e as aventuras começam por aí. Mas pelo menos essa primeira temporada foi baseada em apenas uma parte da vida dele, uma parte das viagens, até porque o pai dele larga ele no reino de um dos maiores conquistadores do mundo, que foi o Kublai Khan, que era neto de Gengis Khan na trama, e mete o pezito. Mas isso eu não vou explicar porquê, é melhor vocês verem a série pra saber. Então Marco Polo fica preso naquele reino como servo e ele tem que se adaptar a toda a religião, a cultura e mimimi. E a partir daí que a coisa fica extremamente boa. Os 2 primeiros episódios são muito devagar, é meio difícil você gostar da série, você precisa dar uma chance. Se você não achou interessante, continua assistindo que eu tenho certeza de que você vai gostar. Do 3º episódio pra frente, a gente já começa a notar o efeito Game of Thrones na série. Não tem magia, não tem White Walkers, não tem nada disso, mas tem uma trama política, tem uma coisa muito legal de bastidores ali que te prende muito. O Lorenzo Riquelme, que interpreta o Marco Polo, tá muito bem, é um cara com carisma, mas o que eu gosto mais dessa série é que ela não se prende a ele. Vários dos personagens que seriam secundários acabam ganhando uma história maior do que talvez deveriam ter tido no início, ou que era programado pra ser, não sei. São muito carismáticos e acabam tendo um ótimo tempo de tela e uma história desenvolvida aí que faz com que você não se enjoe do personagem principal, que é um perigo quando você explora apenas um cara, né? Os meus personagens preferidos, por exemplo, são o Sem Olhos e o Diacidal. O Sem Olhos é o outro servo que treina o Marco Polo na arte das lutas marciais para se defender ali e tudo mais. E o Diacidal faz o cara conhecido como o Ministro Grilo. É muito interessante porque ele mexe com grilos o tempo todo e o pessoal fica sacaneando nos bastidores, ele fica bolado, mas ele é sinistro. Ele diz que os grilos têm muito a ensinar para qualquer um e ele dá lá seus exemplos. É muito legal. Foda. Então o Kublai Khan, ele quer dominar o mundo todo, porque o avô dele, Gengis Khan, tinha dito que tudo sob o céu azul será deles, enfim, eles são mongóis. Não, eles não são retardados, eles são mongóis. É da Mongólia. Então o Marco vai ganhando mais espaço no decorrer da série, porque ele acaba dando as opiniões dele de uma forma mais sincera, e o Khan adora isso, vê alguma coisa nele, algum tipo de sinceridade de medida, sem querer nada em troca, até porque ele tá com raiva do pai, ele tá querendo nem ver o filho da puta por perto. E assim o Marco vai se tornando durante a série uma das peças principais na luta do Kublai Khan contra o Ministro Grilo, que comanda a maior resistência próxima ao Khan. Então é assim, fica o Diacidal de um lado, na dinastia Song, uma cidade murada enorme, lá fechadão e dizendo que quer guerra porque ele não vai se render ao Kublai Khan. E do outro lado, o Kublai, com todas as suas conquistas, com todo o seu exército, toda a sua família, quer entrar na cidade murada de qualquer forma. Só que dos dois lados nós temos as cortes, as alianças políticas, quem quer ascender ao trono. Não parece meio Game of Thrones? Nem sempre as pessoas parecem o que são. Enfim, tem muita coisa pra gente discutir sobre isso, mas eu queria deixar aqui apenas esse trechinho do trama para que você se interesse e vá ver. É uma série espetacular. Espero que esse vídeo ajude a aumentar o interesse pela produção. Mas eu falei no início de curiosidades, então eu vou terminar aqui falando sobre elas. Por incrível que pareça, Marco Polo é uma das séries mais caras da história. O Adoro Cinema, que é um dos maiores portais do gênero no Brasil, fez uma lista com as 30 séries mais caras da história. Eles fizeram essa lista baseada numa média de gasto por episódio. Marco Polo já é a série mais cara da história da Netflix até o momento, porque ela gasta por episódio 9 milhões de dólares. Todo o elenco tem a reconstrução histórica, né? Então eu sei que é bem caro isso, apesar de não ter muitos efeitos especiais e tudo mais.
Agora, uma coisa que eu acho que vai chamar muito a sua atenção nesse valor é que por episódio são 3 milhões de dólares a mais que Game of Thrones gasta. Pois é. Game of Thrones gasta 6 milhões de dólares por episódio, pelo menos até o momento em que o Adoro Cinema criou essa lista, enquanto seu vizinho menos privilegiado do streaming tá gastando 3 milhões de doletas a mais. Tem outros personagens que são foda, tipo a Mei Lin, que é a irmã do Ministro Grilo. Ela é interpretada pela Olivia Shang, enquanto o próprio Ministro Grilo, que é um velho conhecido da galera, é interpretado pelo Shin Han. A história da Mei Lin é muito legal e as motivações dela são muito plausíveis, mas ainda tem outros personagens pelos quais eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Espero que vocês também assistam a série na Netflix, coloque seus comentários aí pra gente discutir um pouquinho e assim a gente vai terminando. Não gostou do vídeo? Comenta aí embaixo que a gente vai conversar sobre isso. Gostou do vídeo? Larga o like, comenta, compartilha, favorita e se inscreve no canal para receber as próximas atualizações de todos os nossos programas. Muito obrigado para todos, um abraço e até!